Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Hoje eu quero falar sobre viver segundo o Espírito. Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, coisa semelhante a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bem, Pastor Márcio, lascívia é o pecado da roupa, não é? Lascívia é que se relaciona a impureza, a mostrar a impureza, aquilo que é impuro. Vamos meditar aqui, nós vamos chegar nessa parte aí da lascívia, mas hoje nós queremos falar um pouco sobre a questão das obras da carne e do fruto do Espírito. A gente tem que entender que quando se fala de carne, está falando da questão das obras. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, o que é a carne segundo a Bíblia Sagrada? O que se refere a essa questão de carne? Bem, há duas palavras gregas para se relacionar carne no Novo Testamento. A primeira é kérias, que quer dizer comida, alimento, quando se fala de carne para se alimentar. O segundo é o sarx. Sarx quer dizer com três sentidos: sentido da humanidade, sentido do aspecto físico material e também da natureza corrompida do ser humano, que por causa da desobediência de Adão lá no Éden, passou a viver na carne, distante da vontade de Deus por causa do pecado. Então Paulo começa dizendo, digo-vos, porém, uma coisa eu vou dizer para vocês, é necessário que vocês da igreja da Galácia andem em espírito. Então, o que é espírito? A palavra espírito ela tem sentidos, dois sentidos na Bíblia. Primeiro se refere ao espírito humano,
E o que seria o espírito humano? O espírito humano é aquele fôlego que Deus deu ao homem para que ele se tornasse alma vivente. Por exemplo, o que Deus fez quando criou Adão? Ele pega e sopra sobre as suas narinas o espírito. Então, o homem em si, ele tem o espírito que é doado por Deus para que ele se torne o quê? Alma vivente. Mas a palavra espírito também se refere à terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É lógico que nós podemos dividir espírito humano do Espírito Santo. O espírito humano nós sempre relacionamos com o espírito comum, por isso botamos lá em letra maiúscula, que é o espírito que todo cidadão tem, todo homem tem um espírito de vida, mas o Espírito Santo nós colocamos com letra maiúscula porque se refere a o próprio Deus. Então Deus, ele é o ser único, porém distinto em três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, ó, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que seria concupiscência? O que vocês acham que é concupiscência? Concupiscência é uma coisa, é uma cobiça? É um exagero. Um exagero? É aquilo que nós fazemos de forma exagerada. Por exemplo, nós podemos dar lugar à carne, e se a gente dá lugar à carne, nós vamos fazer tudo o que a carne quer. Por exemplo, se nós andamos, o Espírito quer que nós oremos a Deus, que nós falemos com Deus. O Espírito quer que nós jejuemos. O Espírito quer que nós busquemos a Deus. Mas a carne quer o oposto. A carne quer que nós nos alimentemos, a carne quer que nós façamos os nossos desejos, aquilo que nós gostamos, porque só faz as coisas, você só faz a vontade da carne com aquilo que vai te satisfazer o desejo da sua carne. Então, comer é um desejo que é satisfatório. Quem aqui não come? Todo mundo come. Nós temos o nosso horário do dia que nós vamos se alimentar para poder nos manter circulando normal. Então, a gente come por satisfação, por vontade. A mesma coisa no sentido espiritual. Se nós não deixarmos o Espírito nos dominar, nós vamos fazer só a vontade da carne. A vontade da carne, muitas das vezes, vamos dizer que 99% a vontade da carne não é de agrado do nosso Deus. Então, Paulo está dizendo, andei no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo está dizendo, não façais a vontade da carne. Porque Paulo está dizendo, não é para vocês satisfazer a vontade da carne. Porque se você fazer isso, você logicamente estará desagradando a Deus. E quando a gente vê aqui a relação de coisas que tem a ver com essa questão da concupiscência da carne, nós vamos ver que é tudo mal para a nossa vida espiritual. E aí ele está dizendo, ó, porque a carne cobiça contra o espírito. A carne, ela vai querer lutar logicamente contra a vontade do espírito. E o espírito luta contra a vontade da carne. E aí o que ele está dizendo? Ó, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque quem pratica a vontade da carne está debaixo da lei. Porque o que é a lei? A lei são regras. A lei são algo que propõe uma regra moral para que você pratique determinadas coisas. Por exemplo, existe a lei do relacionamento. E qual é a lei do relacionamento? O casamento.
Existe a lei na questão de muitas outras coisas, porque a lei ela é uma correção moral. Por isso que Paulo ele fala que nós não somos justificados pela lei, porque a lei é para que possamos manter o nosso equilíbrio. A lei não tem nada a ver com salvação. A lei é algo que Deus estabeleceu para que nós possamos ter o quê? Uma vida moralmente boa, sem nenhum tipo de escândalo. Mas quem faz a vontade do Espírito não está debaixo dessa lei, porque o Espírito leva diretamente para nós termos o quê? Um relacionamento espiritual com o próprio Deus. Glória a Jesus. Então, porque, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Veja só, Paulo começa relacionando aqui 4 coisas que estão ligadas em si. Todas essas coisas aqui estão ligadas a que tipo de lei moral? A lei do relacionamento. Então você está vendo aqui que ele fala do adultério. O que é adultério? Quem sabe aqui o que é adultério? Fornicação? Não, falando adultério, literalmente explicar o que se forma em um adultério. Traição. É possuir aquilo que não é seu. Tudo aquilo que você pega que não é teu se torna o quê? Um adultério. Se você sai com uma mulher que não é sua, é adultério. Se você pega essa cadeira aqui e leva para sua casa sem autorização para usar, também é um adultério. Porque tudo aquilo que se relaciona àquilo que não é teu, você está tomando uma coisa que não te pertence. E aí que entra a questão da lei do adultério. Então, o adultério ele é, de uma certa forma, ligado à questão da porneia, que é a questão do relacionamento entre o homem e uma mulher, mas também na questão das coisas da vida. Eu posso adulterar um documento, falsificar um documento, falsificar um diploma, falsificar uma identidade. Isso tudo se torna o quê? Adultério. E o que é a fornicação? Fornicação é o ato sexual sem você ter o compromisso do relacionamento, do casamento. Toda vez que você mora junto, vive junto, se relaciona, você está em quê? Em fornicação. Então isso é uma fornicação. Isso é um relacionamento sem estar debaixo da lei. Porque só está debaixo da lei quando você é legalmente casado. Se você não é legalmente casado, você está fora da lei. Então se torna aqui uma fornicação, relacionamento sem o compromisso do casamento. Por exemplo, fornicação, ele é relacionado dentro da questão da pessoa que mora junto, como aqueles que se relacionam sem nenhum tipo de compromisso. Tem gente que vai dar uma saidinha, aí vai num hotel, tem um relacionamento, dali vai cada um para o seu lado, sem nenhum tipo de compromisso. Isso também é fornicação. E aí, impureza. Aí também é uma coligação também, porque se você adultera, comete fornicação, você está impuro diante de Deus, porque você está fazendo aquilo que não agrada a Deus. E por último aqui, ele está dizendo lascívia, que é o tipo de moralidade, de provocar o desejo ao outro. Por exemplo, nós estamos vivendo num tempo nas igrejas
que as jovens se vestem de uma forma para chamar a atenção dos homens. E elas botam os tipos de vestido colado no corpo e sentam logo no primeiro banco da igreja para que o pastor fique bem de olho nela. E aí, quer dizer, se o pastor olha, os irmãos falam, tá vendo lá, o pastor está olhando para a perna da irmã. Mas você vai fazer o quê, meu irmão? Está no meio da gente, está se exibindo no meio da gente. O pastor não é cego. Ele vai acabar olhando para aquilo ali. Ele vai acabar vendo aquilo ali. Ele pode não pecar, mas no olhar ele provoca escândalo para o outro, porque está olhando. Embora eu estar andando na rua, passa uma menina seminua e eu acompanho ela até ela chegar na esquina. Eu já vi gente assim, pessoal. Tem gente que faz isso. Olha, eu já vi. Porque está mostrando. Olha, eu trabalho. Eu trabalho em um local que é um desfile de moda, que é o supermercado. Quem vive dentro do supermercado. Eu quando trabalhei no ônibus, aí vinha aquela menina, né, de saia. Quando eu botava a primeira perna, eu olhava para a janela. Eu sabia que... Mas eu estou falando, eu, por exemplo... Eu às vezes olhava, porque eu tinha que... Eu, por exemplo, eu trabalho num local onde é o verdadeiro desfile de moda, que é o supermercado. Já viu o supermercado, como é que as mulheres entram para fazer compra? Elas estão tudo seminua dentro do mercado. Elas andam, vai andando no corredor, bota aquelas calças de academia, aquela cinta apertada para andar dentro do mercado, para chamar atenção mesmo. E a gente tem que trabalhar nesse meio. Então, se a gente ficar olhando e acompanhando, até o colega do lado vai falar, cabelo lá, o pastor está olhando para o corpo da mulher. E o diabo logo está prontinho ali para te acusar. Prontinho para te acusar. Então, isso é lascívia. Provocação. A lascívia, ela provoca o homem a pecar. Então, isso se torna lascívia. Vamos lá, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresia. Olha só o tanto de coisas que se relaciona na questão das obras da carne. Primeiro está falando aqui de idolatria. O que é idolatria originalmente dito? Idolatria é você adorar alguém que não seja o Criador. Por exemplo, mas a idolatria se relaciona apenas à questão de você se prostrar diante de imagem, de uma imagem de gesso. Não, a idolatria ela se relaciona até na nossa vida cotidiana. A gente pode idolatrar um parente, a gente pode idolatrar um filho, e às vezes a gente coloca o filho até mais acima de Deus. E isso é um problema muito grande. Você pode até perder a sua salvação se você fizer isso. O filho é para ser amado? É. Para você dar a vida por esse processo? É. Mas não para você colocar ele acima de Deus. Porque o filho, na realidade, é uma empréstimo que Deus te deu. E um dia eles crescem, e vamos dizer a verdade, que os filhos, depois que casam, a maioria, com o tempo, esquece até da família. Eles não querem nem ter mais contato com a família. Muitos dos filhos hoje, que foram criados, bem criados, com as mães que formaram família, não se preocupam em nem visitar os pais mais, porque tem a sua vida. O filho não é mais. Quando ele casa, ele não passa a ser mais a nossa família. Ele agora é parente. Ele não é mais, ele é família enquanto ele está dentro da sua casa. Depois que ele sai da sua casa, ele tem a família dele própria. Por isso que quando Deus falou para Abraão, sai do meio da sua terra, dos seus parentes. Por quê? Porque pai não era família mais, pai era parente. Ele tinha que viver a vida dele. Deus falou, você vai ter que viver a sua vida.
Você vai ter que fazer aquilo que eu estou ordenando a você fazer. Você tem que fazer a escolha. Ou você permanece no meio da tua parentela, ou você faz a minha vontade. Jesus mesmo deixou exemplo. Por exemplo, quando os discípulos chegaram, olha, sua mãe, seus irmãos estão querendo falar com você, contigo, estão querendo falar alguma coisa. Jesus olha assim, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Então Jesus, ele, não é que ele foi arrogante com a sua família, mas é porque o reino de Deus é muito mais importante do que pai, do que mãe, do que irmão, do que filho. E é isso que às vezes a gente não entende. Filho são bênçãos, você tem que estar sempre pronto para ajudar, mas a gente tem que saber que existe um limite para cada uma dessas coisas. A única coisa que nós não podemos é deixar qualquer uma dessas coisas estar acima do Criador. Então, a idolatria se relaciona a isso também. Mas tem a idolatria religiosa. Por exemplo, na igreja evangélica, o que mais tem é crente idólatra. Você sabia? Tem crente que idolatra pastor. Porque o pastor, às vezes, Deus usa ele um pouquinho de visão, revelação, ele é idolatrado. Você pode ver que igrejas que os pastores entregam revelação é cheia. Cultos são cheios. Por quê? Porque o povo vai atrás de revelação. E aquele pastor, ele começa a revelar, aí revela a identidade, revela isso, revela aquilo, revela o que aconteceu na semana passada na vida da pessoa, e o povo vai lá e aplaude, e aquele ali realmente é homem de Deus. Mas aquele que vive estudando a Bíblia não é homem de Deus. Que homem de Deus é só aquele que tem revelação. Isso é um tipo de idolatria. E tem uma coisa que eu falo, as pessoas podem até não concordar comigo, mas a gente tem que tomar muito cuidado com revelação, porque tem mais adivinhação do que revelação. E a Bíblia diz que a adivinhação é do diabo, não é de Deus. Adivinhar a vida das pessoas não tem nada a ver com Deus. Revelação é uma coisa, e a revelação maior é aquilo que está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Deus pode usar alguém para poder revelar alguma coisa para você, usa, os dons estão aí, mas nós não podemos confundir revelação com adivinhação. Tem gente que quer adivinhar a vida das pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é um tipo de idolatria. Por exemplo, eles idolatram aquele pastor que faz campanha. Essas igrejas que têm muita campanha de cura, são muito idolatradas, o povo deixa de ir para o culto da igreja dela para ir para essas igrejas. Isso é um tipo de idolatria. Nós temos que tomar cuidado com as campanhas que a gente faz, porque a gente pode estar induzindo as pessoas a um tipo de idolatria. Por exemplo, nós podemos induzir a pessoa a idolatrar um objeto, idolatrar um azeite, idolatrar um tipo de coisa simbólica, se a gente não ensinar o povo o real sentido dessas coisas, as pessoas só vão porque quer um azeite e acham que o azeite vai resolver a vida delas e não Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. A outra coisa é feitiçaria. E feitiçaria é ligado àquilo que a gente acabou de dizer, a adivinhação. Deus sempre condenou a feitiçaria. Feitiçaria não é só aquela que os religiosos do candomblé, do espiritismo fazem, não. Tem muita feitiçaria dentro da própria igreja cristã. E sempre houve, desde a época da Inquisição, sempre houve feitiçarias. Isso tem que ser tirado do nosso meio. Inimizade, aquele que não se dá bem com ninguém. Tem crente que não se dá bem com ninguém. Que não gosta de ninguém. Não consegue ter paz com ninguém. Então, como é que nós vamos ser
crente se a gente não se dá bem com ninguém. Inclusive com o vizinho. Tem crente que não fala com o vizinho do lado. Se o vizinho for macumbeiro, então, aí que ele não fala mesmo. Ah, não, o cara é do Candomblé, não vou falar com esse cara não, ele é do demônio. Meu irmão, é ser humano. Você pode fazer amizade independente da questão religiosa. Porque a religiosidade é uma coisa que é praticada em quatro paredes. Na vida social não existe a religiosidade, existe a socialização. Nós somos seres social, nós dependemos um dos outros. Se tem uma coisa que o ser humano sempre vai precisar, é do outro. Por exemplo, um dia eu posso precisar de um macumbeiro para me levar no hospital. E aí? Como assim? Vice-versa, ele pode precisar de mim para levar ele no hospital. Porque nós vivemos em sociedade, independente do que nós cremos na questão religiosa. Então, o grande problema do evangelho no Brasil é que nós propagamos muito ódio na questão religiosa. A gente tem que ser sincero. O crente, ele tem ódio de macumbeiro. Essa é a verdade. E aí, o pessoal fala assim, ah, não, isso não é mentira, crente não tem, mas tem sim. Crente, quando vê um macumbeiro, quer desafiar ele. Crente, quando vê um macumbeiro, por exemplo, nós tínhamos um irmão lá na outra igreja, lá da Fonte de Água Viva, que queria desafiar um macumbeiro dentro do centro espírita. Aí começou a falar, não, eu vou lá, vou chutar aquelas imagens, eu vou expulsar os demônios que estão lá. Meu irmão, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para pregar a mensagem de paz. Jesus disse, mantenha a paz. Nós temos que manter a paz, independente da nossa convicção religiosa. Nós cremos que Jesus vai voltar, nós cremos no poder do Evangelho. Há outras pessoas ainda não creem, mas nós temos que mostrar para elas que somos da paz. Somos da paz. Então, quando nós fazemos amizade, tem gente que acha que crente não pode ter amizade com pessoa do mundo. Ah, porque está lá ligada no Salmo 1, que diz que você não pode se assentar nas rodas dos escarnecedores. Mas, irmão, que está dizendo ali que você não pode participar daquilo que eles fazem. Eu posso ser amigo de um vizinho macumbeiro, mas eu não vou praticar o que ele faz na religião dele. Amizade pessoal é uma coisa, vida religiosa é outra totalmente diferente. Sempre vai bater no oposto. Enquanto ele está orando lá para a maldade, eu estou orando para Deus libertar, para Deus salvar, para Deus transformar, para Deus mudar. Então, isso que nós temos que entender, que só vamos alcançar o coração das pessoas tendo comunicação com elas. Como é que você vai ganhar alguém para Jesus se você não se comunica? Como é que você vai ganhar um bandido para Jesus se você não fala com o bandido? É verdade. Você passa de longe. Então você precisa entender que a amizade não te faz praticar o que eles praticam. A amizade é uma questão da sociedade. O ser precisa de ser um ser social. Então, nós não podemos ter inimigos. Se tem uma coisa que o cristão não pode ter, é inimigo. Embora aqueles que não acreditam em Deus sejam, logicamente, inimigos. Então, o que acontece? O que é ser inimigo? A outra coisa que está aqui no versículo 20, contendas. Você sabe que se tem uma das coisas que mais tem no meio cristão, é contenda. Contenda. Nós provocamos entre nós contendas. E contenda por coisas poucas, por coisas que não tem nem sentido.
Por exemplo, eu posso provocar uma contenda só porque o irmão não gostou da cor da minha gravata. O cara vai zoar minha gravata, vai fazer eu tornar um contendeiro com ele. Então, contenda não é algo que Deus se agrada. Deus não se agrada de contenda. Deus não se agrada de contenda. Então, o que é a contenda? A pessoa que não concorda com aquilo que eu estou falando. Por exemplo, a pessoa não concorda com o que eu estou pregando aqui da Bíblia. Aí começa a pregar contra. Aí vem aqui para cima, joga piada. Hã? Joga piada, porque a maioria das pessoas hoje em dia está com problema com o irmão, em vez de falar com ele no particular, quando chega aqui no altar, começa a falar, jogar verde em cima das pessoas. Isso aí não agrada a Deus. Aqui em cima não é para você jogar aquilo que você está sentindo contra o teu irmão, aqui é para você pregar a palavra de Deus. Aqui é para você falar da esperança da salvação, não para jogar aquilo que você está sentindo contra o teu irmão. Então isso é contenda. A contenda também tem a ver com a questão de debate. Tem gente que debate a questão da fé. Tem gente que começa a debater pensamentos. Por exemplo, você está pregando, a pessoa não concorda com o que você prega e começa a pregar contra você. Começa a jogar fora aquilo que você está ensinando. Então isso é tipo de contenda. Ciúmes. Aqui a questão de ciúme não se relaciona apenas a ciúme de casal. Está falando de ciúme na igreja. Por exemplo, eu pego a irmã Sônia, consagro a irmã Sônia a pastora. Aí tem gente ali com ciúme da irmã Sônia, falando que a irmã Sônia não mereceu receber o cargo de pastora. Sempre tem alguém que vai contra aquilo que Deus proporcionou. Aí, como dizer, eu pego a pastora Marília e consagro ela bispa. Aí, não, ela não pode, ela não tem como ser isso, não aceito. Então tem gente que é ciumento mesmo, que tem ciúme das bênçãos que os outros recebem. Não fica satisfeito. Ira. Tem crente irado. Também tem crente que se ira. A Bíblia diz que nós não somos isentos de se irar. Todos nós se iramos. Todos nós nos aborrecemos. Que ninguém aqui é diferente. Você se aborrece. Você de vez em quando se ira. Mas a Bíblia diz que você não deve pecar na sua ira. Um dia desse aí eu estava vendo. Posso sentir ira, Mas não devo pecar. A ira tem que ficar para mim. Um dia desse aí eu estava assistindo um pastor falando que ele foi fazer uma visita a um casal que estava com um problema em casa. Então, quando ele chegou na casa daquele casal, ele presenciou o marido da mulher dando um murro na cara da mulher. Aí falou que a ira subiu. E ele pegou o marido da mulher na pancada. Pegou mesmo, deu a pancada mesmo no cara. Falou assim, você sabe bater em mulher? Então bate em mim, que sou um homem igual você. Pegou e meteu a pancada no cara. O cara ficou sem ação, porque o pastor pegou ele mesmo na pancada. Aí ficou assim e tal. Mas aí ele perguntou, vocês acham que eu fiz errado? A igreja foi sincera, o pastor, o senhor é moço, pecou. Não era para o senhor bater no moço, não. Senão quem tinha que pegar ele era a polícia, não era o senhor, não. Mas o que acontece, pode ser sincero para você, ele pecou, errou. Porque, por mais que o homem esteja errado, nós não temos autorização para bater em ninguém. Nós não somos autoridade. Nós somos autoridade
eclesiástica, nós não somos autoridade civil. Quem tem que resolver o problema de um marido batendo uma mulher é a polícia e a autoridade civil. É lá o divórcio, é pedir divórcio, pedir a separação, alguma coisa, mas não o pastor. O pastor está ali para dar uma palavra para poder tentar amenizar a situação, não para provocar e entrar numa briga, porque o pastor não pode entrar na briga. A pessoa se vira normal, todo pastor que vai fazer uma visita ao casal que está brigando, cair na mão com o marido da mulher, é complicado. Então, nós devemos entender que nós, como ser humano e como carnais, nós nos iramos, mas nós não devemos pecar, nós não devemos fazer. Eu lembro que quando eu trabalhava numa ilha, eu vindo do trabalho, eu sem querer, eu encostei numa mulher, acho que ela estava drogada, ali perto do Sesc. A mulher veio me agredindo de lá até aqui na Igreja Universal, me agredindo, jogando cone que estava na rua, me machucando e tal, e eu, na maior paciência, ela me xingando, falando que ia me matar, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu só, sem querer, assim, eu encostei nela, sem nenhuma coisa assim, ela achou que eu estava apontando ela. E aí ela me pegou mesmo na rua, o pessoal tudo assistindo, ela me jogando aquele negócio. E eu falei, Senhor, tu me deu paciência. Porque se fosse outra pessoa, eu tinha panchado uma mulher no meio da rua. Porque é complicado. Então a gente tem que tomar cuidado. E se eu fizesse isso, eu poderia me complicar. Por quê? Porque as pessoas que estão na rua, tu acha que eles vão dar razão a um homem, vão dar razão a uma mulher. Por mais que ela esteja drogada, vai dar razão para ela. E aí quem vai ser o agressor não é ela, vai ser você. Então, a gente precisa ter o quê? Moderação. A ira vem, mas nós devemos nos controlar para que não possamos pecar. Por causa como eu falei, a filha da Sheila foi lá na minha casa, mas chegou muito pouco por nome. Tinha hora que eu ia perto dela assim, eu vou jantar, eu falei, não. Deu vontade mesmo. Não, a mulher chegou aqui com tudo, não. Entendeu? Todo mundo escutando, todo mundo saiu para fora, tinha hora que eu vi, eu falei, eu vou jantar essa mulher. Mas isso é tudo coisa da nossa carne, pastor Paulo. Mas aí a carne dá vontade de você fazer alguma coisa. Mas eu tô o controle, né? Porque quando você está irado, por exemplo, uma mãe, quando o filho desobediência, ela se ira. Qual é a vontade que a mãe dá? Pegar o que tiver na frente para jogar em cima do filho. E ela, se tiver uma vassoura, ela joga a vassoura em cima. Então acaba se irando. Então, e não é errado você corrigir o filho, mas tem coisas que você pode evitar. Tem coisas que você pode evitar. Dissensões, heresias. Isso aqui é a maior polêmica que existe, essa questão de heresia. O que é uma heresia? Quem sabe o que é uma heresia? Heresia é bobeira. Hã? Sim. Qualquer coisa que fala, não tem nada a ver. Heresia é você usar um termo que não tem pauta bíblica como doutrina e dogma. Isso é uma heresia. Por exemplo, Esse distorcido é uma heresia. você distorce a realidade das escrituras para colocar algo que seja do seu próprio pensamento. Por exemplo, eu pegar a Bíblia e interpretar da minha maneira, achando que o que eu penso é superior ao que está nas Escrituras. Isso é uma heresia. Existem muitas igrejas pregando heresias. Por exemplo, tem uma igreja aí conhecida que fala que Jesus Cristo e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Porque se baseiam naquilo que está escrito lá em Daniel,
quando fala que se levantará Miguel, o grande príncipe, fala que aquele Miguel é o próprio Senhor Jesus. E eles chegam e além dizendo, ó, quer dizer, eles previram durante algum tempo que Jesus ia voltar, e em um determinado tempo Jesus não voltou, e aí o que eles inventaram? Que Jesus já voltou e purificou o santuário no céu. Aí fala que existe um santuário que foi purificado por Jesus, porque Jesus voltou nesse santuário e purificou esse santuário. São heresias que não tem na Bíblia. Por exemplo, os amigos católicos, eles cismam que existe, depois da morte, o purgatório. E não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo de purgatório. Não tem. São heresias. Alguns dizendo que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Pastor, heresia não é mentira, não? Não, ele é uma mentira maquiada como verdade. Porque a pessoa bota esse termo como uma verdade. Por exemplo, para aquela religião, eles acreditam dessa forma, que Jesus é o arcanjo Miguel. E eles acreditam que isso é uma verdade. E chegam até a debater sobre isso, dizendo que o arcanjo Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Se você visitar essa igreja, você vai ver que eles pregam a Bíblia, mas também tem do lado deles o livro de uma profetisa. Eles têm aquele livro da profetisa com a mesma autoridade da Bíblia. Então, o que acontece? A Bíblia não é a única fonte de inspiração deles. As mensagens da profetisa também é importante. Então, pelo que eu falei, você já sabe que religião é essa. Que igreja é essa que pregam essas heresias. Então, heresias estão relacionadas até no meio evangélico. Até no meio pentecostal existem heresias também no meio pentecostal. Por exemplo, tem muitas manifestações heréticas no meio do povo pentecostal, que eles falam que é o Espírito Santo, mas na verdade muitas coisas são carne mesmo, não é nem que seja demônio, é carne mesmo. Igual eu já falei aqui de pessoas que andam de quatro patas, falando que é o Espírito que está nela, e pessoas que caem, dizendo que está caindo no poder de Deus. Isso é tudo antibíblico. Não tem isso na Bíblia. Não existe. Na Bíblia, quando Daniel caiu como morto, a Bíblia diz que ele caiu como morto. E ele estava caindo como morto, por quê? Porque ele viu a presença de Deus. Então, se nós vemos a presença de Deus, é lógico que nós vamos cair, porque nós não temos poder de ficar em pé diante da presença de Deus. Mas tem coisas aí que viram modismo. Então a pessoa começa a forçar a pessoa para cair no chão, fazendo, receba aí, empurra a pessoa no chão, aí a pessoa cai, aí fica lá dormindo, daqui a pouco levanta. Eu vi um aí que o cara jogava a pessoa no chão, daqui a pouco levantava a mesma pessoa, depois derrubava a mesma pessoa de novo, levantava, derrubava de novo. Daqui no zero vê isso aí. Mas a maioria dessas coisas são meninices, não são coisas do Espírito, são coisas de falta de ensino bíblico. Que a pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus. Eles querem abrir igreja para fazer movimento, para fazer um montão de coisa, mas não querem compromisso com a verdade da Bíblia. Quando começa a pregar a verdade da Bíblia, eles se levantam contra, porque não aceitam aquilo que está escrito na Bíblia. Então, não é que eu sou contra manifestação, eu não gosto da manifestação do Espírito Santo. Se Deus quiser usar alguém pulando, usa, rodando, usa, correndo, usa, mas temos que tomar cuidado para essas coisas não virar modismo, porque modismo é um tipo de heresia. Tinha uma igreja lá nos Estados Unidos que hoje praticamente está falida, mas que nos anos 90 era um exemplo desses modismos, de cair,
que era uma igreja lá nos Estados Unidos, que o povo começava a se torcer todinho, e torcia e tal, e caía. Daqui a pouco ele fazia assim, caía um em cima do outro, sentado em cima do outro. Assim, a pessoa estava na arquibancada lá, caía um deitado em cima do colo do outro, assim, e o outro lá no Canadá, lá, espírito do riso, começava a rir. E fala que é Espírito Santo. E todo mundo começava a rir dentro da igreja. Aí começava, e daí? E aí daqui a pouco estavam rindo aqui, aí ria e começava. Falei, cara, que espírito é esse? É repreendido. Então a gente tem que tomar cuidado, que nós é vemos muito isso na modismo. fonte, né? A gente vê muito isso na fonte. Que modismo, porque eles criaram até a unção do riso. Um tal de unção do riso. Nunca vi dizer isso na Bíblia. Onde que tem esse negócio de unção do riso? Você pode rir, porque ninguém aqui, todo mundo aqui quer feliz rir. Mas só que tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque muita coisa é modismo. E o modismo é uma heresia, que é uma doutrina falsa colocada como verdade. Então essa igreja nos Estados Unidos, até os anos 90, ela era muito grande, tinha muitos membros e tal, até o dia que o líder criou um livro, escreveu um livro, e ele chegou ao ponto de dizer que era a quarta pessoa da Trindade, dizendo que Deus se reuniu com o Filho, com o Espírito Santo e com ele para escrever aquele livro. Olha só a que ponto o ser humano chega. Então nós temos que tomar cuidado, que muitas coisas são modismo. Há poder de Deus? Tem poder de Deus. Tem manifestação de Deus? Tem. Só que eu estou vendo muita manifestação e pouco poder de Deus. Porque poder de Deus para mim é uma cura. Poder de Deus para mim é uma libertação. Isso. É um demônio sendo expulso. Uma pessoa que entra aqui totalmente com a face transformada pelo Espírito, mas sai daqui com a face nova. Isso é poder de Deus. Manifestação não traz nenhum tipo de edificação se não tiver comprovação de que Deus derramou seu poder naquele lugar. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Não é que é proibido o crente dá lugar mesmo, deixa Deus te usar, mas tome cuidado para não virar moda. Houve uma época que, por exemplo, até lá na fonte mesmo, tinha uma época que achava que se não tivesse pula-pula, o culto não tinha unção. Todo culto tinha que ter pula-pula no culto, senão o culto era frio. Então as pessoas falam que o culto é frio porque não tem manifestação. O culto é frio porque nós fazemos o culto ser frio, porque quem faz o culto? Somos nós. Quem faz o culto é você que está aí, que está cultuando. Se você deixar Deus te usar, Deus vai manifestar a glória dela. Só que agora, se você chegar aqui no culto, vai ficar olhando quem é que vai falar, quem é que vai cantar, e naquela coisa rotineira, não vai acontecer nada. Vai ser culto normal. Todo culto vai ser só culto normal. Então Deus, Ele quer que nós tomemos cuidado com heresias, invejas. O que tem de gente invejosa dentro da igreja, misericórdia. Eu vejo, às vezes, as irmãs, desculpa, as irmãs, e botam a samba no peito e fica subindo, até massagem cardíaca, né? Desculpa, tá, eu sei lá, isso seria uma Eu não sei qual é o sentido. Se for o sentido, por exemplo, é que uma pessoa pode estar com problema e aquilo ali vai trazer uma cura. Mas eu não sou muito a favor desse negócio de homem botar a mão em mulher. Não, a mulher bota a mão. Tem igreja que o homem bota a mão na mulher mesmo. Eu fui numa igreja lá que o cara só botava a mão em mulher. E botava a mão na barriga da mulher. Abraçar a mulher. Ó, eu vi um homem que ele fala que ele é... Eu tenho um homem na minha rede social, um pregador, que ele fala que ele é o cirurgião de Deus. E ele corta a pessoa mesmo, o bisturi. Ele pega o bisturi dentro da igreja
vai lá onde está aquela enfermidade, ela corta o bisturi, tira o que está lá dentro lá e fala que Deus está fazendo a cura. Falei, é Mr. Frida da igreja. Lembra do tal do Mr. Free? Mesma coisa. É Mr. Free evangélico, cortando as pessoas. Tinha um japonês que ele botava a mão lá no câncer, lá para puxar o câncer da pessoa. Pegava a pessoa, estava com aquele tumor grandão assim, furava o tumor da pessoa, botava a mão mesmo lá dentro lá e puxava. Porque Deus estava curando. Então, coisa cenas fortes de ver, né? Tem gente que nem aguenta ver aquilo. Acho que é muito, muito forte. Mas aí a pessoa, tudo bem, que vai e puxa. Tu não é curado, não? Não sei. Algumas pessoas dizem que a segunda Jejuns as pessoas eram curadas. Se as pessoas eram curadas, o Mr. Free falava também que curava. Se coloca e tira, eu creio que ali a pessoa vai ser curada. Eu lembro que Né? Eu lembro que 97, eu acho que foi 97, foi a penúltima Comadesp que teve lá na Assembleia de Deus Social. Veio um pastor lá do Maranhão. Ele começou a pregar e daqui a pouco Deus começou a revelar ele. E ele chamou um irmão lá. Aí o irmão foi lá, quando ele colocou a mão, levantou a camisa do irmão, botou a mão assim, saiu a pedra de rins pela lateral do irmão, assim, no meio da igreja. A igreja começou a dar glória, 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 que Deus estava curando lá e a pedra do rins está... Só que depois foram fazer exame e descobriram que a pedra de rins que ele tirou era a pedra de plástico. Você enganou. Truque de mágica. Tem muito truque de mágica dentro da igreja. Truque de mágica. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tem homens de Deus, mas também tem falsos profetas. Esse montão de gente caindo no chão, assim, porque o pastor colocou a mão, hoje tem técnica de hipnose também. Eu já vi gente ser hipnotizada aí, fazer coisas engraçadas. Eu uma vez estava numa cidade, lá tinha um hipnotizador lá na cidade, eu fiquei de longe assistindo ele lá e eu ri, porque ele hipnotizava as pessoas, né, e mandava a pessoa fazer, a pessoa ficava arranjando igual um macaco, a pessoa comia cebola, falava que era maçã. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de coisas, porque existe técnica de hipnose. E hipnose, a pessoa fala assim, não existe, existe. Se você for dentro de uma clínica de psiquiatra para descobrir o que você tem lá dentro, ele vai fazer você dormir. Aí você vai dormir e vai fazer tudo que ele falar. Tudo que ele perguntar, tu vai responder. Isso é hipnose. Isso é hipnose. A pessoa não está na sua consciência, ela está dormindo. Então, o que o cara fala, ela faz. O que o cara fala, ela faz. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque há muitas coisas dentro da igreja que está trazendo escândalos. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Isso é obra da carne. Aí continuando aqui. Homicídio. Todo mundo sabe o que é homicídio, né? Homicídio é assassinato. É a pessoa que mata a pessoa, mata a gente. E aqui tanto fala de homicídio físico mesmo, de pessoa que mata fisicamente, como também espiritual. Eu posso matar qualquer pessoa aqui espiritualmente. Às vezes a pessoa está na maior fé, e eu acabo jogando uma ducha de água fria na fé dessa pessoa. E ela sai dali decepcionada. Muita gente deixou a igreja porque foram, de certa forma, colocados para baixo pelo pastor, pela pastora da igreja. Porque nós não podemos desmerecer ninguém. A pessoa está alegre, às vezes você está vendo que ela está até de certa forma exagerada, mas nós temos que incentivar para que ela permaneça na fé. Porque se a gente pegar e tirar dela aquela fé que ela está tendo, ela não vai ter onde se apoiar. Porque ela está ainda num período de aprendizado. Então é uma pessoa nova convertida. A gente tem que tomar muito cuidado com pessoas novas convertidas. Porque a pessoa nova convertida, ela vem com toda a fé.
Mas a qualquer momento você pode botar ela na rua. Se você não vigiar, suas palavras vão colocar essa pessoa facilmente para fora da casa de Deus. Bebedice, isso aqui sabe que ele relaciona a embriaguez, a bebidas fortes. Eu já vi gente dizer que beber bebida alcoólica não é pecado, mas o texto diz que a bebedeira ela é obra da carne. Tu falou que aquele pastor da presbiteriana bebia cerveja? Mas a maioria dos pastores presbiterianos, eles bebem, eles não têm a bebida alcoólica como pecado, desde que ele não beba suficiente para perder a consciência. Segundo ele, só é pecado quando você perde a consciência. Você bebeu ao ponto de não ter mais controle, porque tem gente que bebe e não tem mais controle. Aí a pessoa chega, não sabe nem onde está, cai no meio da rua, fica lá deitada, acorda no outro dia todo lambido de cachorro, porque não sabia onde estava embriagado, perdeu a consciência. Mas eles têm a interpretação dele. A minha é, não bebeis, porque se você bebe um pouquinho mesmo, você vai querer beber mais. Ainda mais quem já foi alcoólatra. Uma pessoa, por exemplo, se você chega para uma pessoa ex-alcoólatra e fala assim, irmão, a partir de hoje beber uma cervejinha não tem problema, você pode beber uma cervejinha socialmente na sua casa, compra uma cerveja no mercado, bota na sua geladeira, bebe, não pode beber no meio do mas em casa. Aí daqui a pouco ele está comprando a caixa inteira, a cerveja inteira e bebendo, daqui a pouco chega na casa do irmão, o irmão está lá, com a cara toda afundada, embriagado, porque não sabe se controlar em beber. Então é melhor que a igreja orienta a não beber. Porque se você beber, aí o que acontece? Se você orienta a igreja a não beber bebida alcoólica e o crente bebe, é pecado porque está em desobediência e ele vai para o inferno porque desobedeceu aquilo que o pastor ensinou. Glutonaria, isso aqui é relacionado à comida, né? A gente que come além daquilo que comer além do normal. Por exemplo, tem uma mesa aqui, aí você comeu, mas comeu de satisfazer, mas o olho está grande, ali tem um doce, ali tem outra coisa, ali tem outra coisa, e você está sempre beliscando aquilo ali. Você às vezes não está nem com vontade de comer mais, mas está comendo. Isso é glutonaria. É comer de forma exagerada. E é por causa disso que existe o diabético hoje. Que come muito além daquilo que deveria comer. Aí quer comer tudo que vê pela frente e acaba pegando determinadas doenças que não poderia ter perto. Aí ele está dizendo aqui, coisa semelhante a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, que também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão ao reino. Olha só que coisa terrível. Então, todas essas coisas aqui que eu li, vai te tirar do reino de Deus. Você não vai entrar no reino de Deus por causa da prática dessas coisas. Então, se você faz qualquer uma dessas coisas que está relacionada nas obras da carne, você está sem salvação. Você não vai ser salvo. Naquele grande dia, você não vai estar diante de Deus. Você vai estar andando para a condenação, porque você está fazendo a vontade da carne. Vontade da carne. Agora vamos falar rapidamente aqui sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Veja só, começa com o quê? Com amor. E o que é o amor? Caridade. É aquilo que você relaciona como caridade para aqueles que precisam de você. Por exemplo, se você ama o teu próximo, você quer o bem
do teu próximo. Você não quer o mal. Você vai aconselhar sempre para o bem. Você está vendo às vezes que a pessoa está indo para um lado que vai trazer problema para ela. Você vai ali e fala assim, olha, irmã, é isso, com todo o amor. Porque o amor não te isenta de você disciplinar. O pai, ele ama o filho, mas ele não pode deixar de disciplinar o filho. Ele tem que dar o castigo. Ele tem que botar as regras. Porque senão o filho faz o que quer. E aí, depois que ele se torna adulto, se você não tem mais controle sobre ele. Aí fala assim, mas ele se tornou adulto. Mas tem muitos jovens que se tornam adultos e continuam dentro da casa do pai. Não casam. Não casam. Vivem com o pai. Mas não querem obedecer o pai. Aí o pai de vez em quando joga a palavra assim, enquanto você estiver debaixo do meu teto, é dentro da minha regra. Mas você não ensinou a regra dele a ele antes, quando ele tinha que se aprender. Aí como é que você vai conseguir segurar ele depois de que ele já tem certa idade? É difícil. Então a criança tem que ser disciplinada desde o pequeno. Eu vejo lá no mercado, eu fico bobo como os pais levam os filhos para o mercado. Os filhos mexem nas coisas, tiram do lugar, quebram as coisas, e o pai fica rindo. Como se fosse normal. Tá? Aí quando o filho crescer, vai continuar fazendo a mesma coisa. Não disciplina, não fala, não dá uma disciplina. Até porque hoje a gente tem que falar disciplina. Você não pode bater mais. Porque se você bater hoje numa criança, você é preso pela sociedade, porque a sociedade não permite mais que os pais batem nos filhos. Antigamente, na nossa época, né? Não sei se na época do pastor Paulo era assim, meu pai pegava a gente doído. Meu pai, quando cismava de pegar a gente, não tinha para onde correr. E tinha mais, ai de nós se a gente corresse e fosse para a rua. Eu lembro que uma vez meu pai falou que ia me pegar, eu saí para a rua correndo, fiquei lá um tempão na casa do colega, aí fiquei, aí eu falei, agora eu vou embora para casa, que meu pai já deve estar dormindo, já deve ter esquecido, já esqueceu de tudo. Quando eu entro dentro de casa, está meu pai lá com um cinto na mão. Minha mãe era correio. Cinto na mão, aquele Aí cinto. eu queria aquela beirada de sinuca, me transcorrer ali na beirada da sinuca, também. Aí, né, tu correu naquela hora, mas não tem problema não, a gente conversa agora. Rapaz, mas a gente apanhava doído. Não tinha para segurava, mas chegava a deixar a marca do cinto na perna. Sangrava, tinha hora que sangrava. Aí naquela época não podia, hoje já não pode. Se você fazer isso hoje, for para o conselho titular, você é até preso. Você é até preso. Se você fizer isso, é preso. E deixa ele bater na gente. Então, o amor, ele não nos isenta de ser um disciplinado. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Então tem coisas que acontecem na nossa vida porque é um ato de disciplina, porque a gente faz coisas que não agradam a Deus e Deus permite que aconteça coisas para que a gente possa cair em si. Por exemplo, uma doença, a gente vai adquirir uma doença por que motivo? Porque a gente não soubemos controlar as nossas ansiedades. A gente come coisas que podem provocar determinadas doenças. E a gente come e acha que aquilo ali não vai acontecer nada. Na realidade, depois que a gente vai ver, quando chega a certa idade, que os problemas vão vindo. E aí a gente vai ter que se dar com isso aí, tentar mudar o nosso padrão de vida, que é difícil. Aí ele está também falando aqui, gozo. O que é gozo? Alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. O crente tem que ser alegre, independente daquilo que estiver acontecendo. Ele tem que ser alegre. Às vezes o mundo está indo de mal a pior, mas o crente tem que ser feliz, tem que ser alegre. Porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Gozo é um dos frutos do Espírito. Paz. Paz também é um fruto do Espírito. O crente, às vezes, o mundo está num
maior guerra, mas ele está na mais perfeita paz. Por quê? Porque ele tem a convicção de que ele tem um Deus que vai dar a ele a vitória. O crente às vezes chega em casa, não tem nada no armário. Está lá só uma farinha, talvez, lá para poder comer. Mas ele está na paz, porque ele sabe que Deus vai prover. Ele sabe que uma hora Deus vai prover. Porque Deus não vai deixar ele desamparado. Ele pode passar por aquele momento, mas Deus vai abençoar. Por isso ele tem paz. Longanimidade. O crente ele tem que ser manso. Um dos homens mais mansos. Quem foi o homem mais manso da Bíblia? Moisés foi no Antigo Testamento. Mas o mais manso na Bíblia foi Jesus. Jesus foi o homem mais manso da Bíblia. Moisés é um exemplo de mansidão no Antigo Testamento. Mas não se compara a Jesus. Então Jesus, enquanto os inimigos estavam lá querendo matar, ele estava lá no meio deles, lá, ó, trazendo mensagem. No meio dos inimigos. Bondade. O crente ele tem que ter a bondade no coração. Não que nós sejamos bons. O próprio Jesus disse, nenhum homem é bom a não ser Deus. Ninguém. Só Deus é bom. Nem Jesus se considerava bom. Isso não quer dizer que eu, por mais que eu faça caridade, por mais que eu faça alguma coisa por alguém, eu não sou naturalmente bom. Porque a minha natureza é uma natureza má. Minha natureza é uma natureza pecaminosa. Enquanto nós estivermos nessa carne, com o sangue rodando, a nossa natureza é má. Mas nós podemos vencer a maldade da nossa natureza fazendo coisas boas para as pessoas. Fazendo coisas boas para as pessoas. Fé. Fé ela é relacionada em dois tipos de fé. Você sabe quais são os dois principais tipos de fé? A fé natural e a fé que a gente chama de sobrenatural. Aquela fé que nós temos num Deus que nós não podemos e não podemos ver com nossos olhos, mas cremos que Ele existe. Isso é uma fé. A fé que você não vê. Você não vê Deus pessoalmente. Você não prova de forma natural a existência de Deus. Ninguém. Por isso que a pessoa, Deus ele se revela na sua palavra, mas o ser humano não tem poder e não consegue provar de si mesmo que Deus existe, porque Deus existe pela nossa fé. Você crê em Deus pela fé. Porque você nunca viu Ele, você nunca andou com Ele, você nunca falou com Ele, mas você sabe que Ele existe. Você sabe que Ele existe. Mansidão e temperança. Temperança é o equilíbrio do tudo. Você ser equilibrado. Ser uma pessoa que tem equilíbrio emocional. Tem gente que não tem equilíbrio emocional. Tem um monte de crente depressivo aí. Um monte. Inclusive pastor. O que mais tem é pastor depressivo. Tem pastor aí que se mataram por causa de depressão. Pregavam a palavra, falavam línguas estranhas, mas se mataram por causa de depressão. Porque não tiveram o quê? Equilíbrio. Não tiveram isso aqui que a Bíblia está dizendo, temperança. Porque você pregar, falar em línguas não te dá a condição de você ser uma pessoa temperada na fé. Porque até tem um monte de gente falando em língua aí, mas é menino. Menino na fé. Tem um monte de gente pregando mensagens bonitas, mas continua sendo menino na fé. Quantos aí que a gente não já viu que pregavam, levantava a plateia, o povo dava glória, pulava, ele orava para Deus batizar com o Espírito Santo, Deus batizava com o Espírito Santo. Hoje estava no tráfico, saiu, largou o ministério da pregação para ser traficante. Eu conheci um que
saiu da igreja, virou traficante. Graças a Deus ele se arrependeu, agora voltou de novo para a igreja. Mas ele saiu, era pastor, pregador, pregava em igrejas grandes, largou a fé dele para se enfiar no tráfico de drogas. Ela sabia disso, que pregava. E quando Deus permite ele voltar, é a misericórdia de Deus, mas tem hora que muitos deles não conseguiram voltar, acabaram morrendo. Por quê? Porque eles não deixaram o Espírito Santo, não tiveram isso aqui que é importante, que é o fruto do Espírito, temperança. Não tiveram equilíbrio na vida espiritual. Então nós precisamos ter esse equilíbrio, porque se nós não tivermos, nós vamos dar lugar à depressão. Vamos dar lugar, vamos deixar, eu vou largar aquela igreja, vou largar aqueles irmãos, vou viver a minha vida. E de vez em quando, a gente não sei se a gente fala mesmo que vai largar. Eu de vez em quando eu estou irado, eu falo assim, não aguento mais, não vou deixar minha fé, vou servir a Deus com casa, vou parar com esse negócio de ir para a igreja. Eu falo mesmo, não dá, esse negócio de igreja aí está sendo um maior problema, os irmãos não estão se unindo, os irmãos é um querendo massacrar o outro dentro da igreja, é melhor estar servindo a Deus dentro de casa. A gente pensa assim, mas na realidade, como a gente tem temperança e equilíbrio, mesmo que a gente pense dessa forma, a gente nunca vai fazer isso que a gente pensa. Porque pensamento é uma coisa, fazer é outra. Fazer é outra. Então pensar, você pode pensar 1000 coisas. A gente amanhece de manhã com um pensamento, quando chega de tarde, fez outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que você pensava. A verdade é essa. Então, o texto diz aqui, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se você vive em espírito, ande em espírito. E andar em espírito não quer dizer que você vai desligar de tudo que acontece ao seu redor, não. É você ter convicção de que você está fazendo as coisas e glorifica sempre o nome do Senhor. Então essa foi o nosso ensino dessa noite. Vai dar 9 horas já. Nós vamos terminar. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer a Deus. Até daqui a 15 dias novamente, se Jesus não voltar, e se Deus não me levar, porque a gente não sabe, daqui a 15 dias você não pode me levar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, mas se Jesus não nos levar, e se ele não vir arrebatar a igreja, daqui a 15 dias a gente está aqui novamente no culto de ensino da palavra de Deus. Fora disso, tem os outros cultos. Amanhã tem culto da família. Sexta-feira tem culto de libertação. Domingo, dia 31, é a Páscoa. Né? Então nós, não sei como é que vai ser. Aqui a igreja está no primeiro ano da Páscoa da igreja. Então nós temos... aqui nós não temos pessoas para a gente fazer uma cantata, não temos pessoas para fazer uma peça teatral. E a maioria das igrejas domingo é só culto de teatro, de peça, de cantata, de Páscoa. A maioria das igrejas. Então, aqui não, aqui a gente não tem mesmo. É a tradição das igrejas. Todas as igrejas da Assembleia de Deus, elas fazem. Chega na Páscoa, eles fazem cantata de Páscoa, chega no Natal, eles fazem Natal. Eles sempre fazem isso aí. Então, eles fazem lá, canta, faz peça teatral sobre a Páscoa. Por exemplo, a peça de Páscoa normalmente é falando de Moisés, da primeira Páscoa, lá da saída do Egito. Normalmente eles fazem uma peça sobre Moisés. Uma vez eu fui lá e eles fizeram lá os 10 mandamentos lá dentro da igreja em 2 horas. E normalmente as crianças ganham um bombom, uma coisa e tal. Não que seja a tradição da igreja dar bombom para a criança, mas é mais para incentivar a criança. Mas é culto assim, festivo, culto de Páscoa, como tradição das igrejas evangélicas. E tanto na evangélica como na católica eles costumam fazer esse tipo de tradição para relembrar
aquela passagem da Páscoa, para mostrar originalmente o que é a Páscoa bíblica com a Páscoa pagã. Na Páscoa pagã existe esse negócio de coelho da Páscoa, essas coisas que não estão dentro do padrão bíblico. Na Páscoa cristã é a saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este culto dessa noite. Senhor, em nome